E é ali, é um talismã ali pro Flamengo, é um elemento surpresa. E dos garotos, eu acho que é o que é mais promissor. E aí, Rafa Melo, o próprio Felipe Luiz falou, né, que não tem questão de idade, seja um medalhão ou um jovem. Se tiver bem, se tiver pedindo passagem, vai ser observado e vai ter chances, né? O Felipe herdou isso aí do Tite, né? Quando ele usa a frase "o campo fala". O Tite falava muito isso. E eu acho que não. Eu acho que é preciso ter calma com o Alacian. É um garoto que está sendo lapidado. A gente vê aí muitos garotos com potencial incrível, né, para arrebentar aí nesse processo de transição para o profissional. Eles acabam se perdendo. Nós temos exemplos dentro do próprio Flamengo, mas é importante a gente ter calma nessa situação. O próprio Joshua, né, que foi o herói do Flamengo na estreia da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, você vê que o Felipe já deu uma segurada, a galera estava empolgada, animada, foram buscar a história dele, e aí é preciso frear um pouquinho essa empolgação, cair para a realidade e trabalhar cada vez mais a cabeça do garoto. Eu tenho uma historinha para contar do Alacian, desde que ele chegou ao Flamengo. O Alacian, que era da base da Ferroviária, ele teve uma fratura na tíbia, atuando pelo Sub-17, e ele pensou em abandonar o futebol, né? Logo cedo, novinho. E aí ele deu a volta por cima, trabalhou, voltou a atuar pela Ferroviária, se destacou e foi contratado pelo Flamengo. Nisso, o Felipe estava no Sub-20 e começou a ter esse contato com o Alacian. Foi amor à primeira vista, o Felipe gosta muito do Wallace, é um xodó pro Felipe. Só que o início não foi muito legal, não. Foi pega pra capar aí a relação entre os dois. O Flamengo foi jogar um jogo no ano passado contra o Fortaleza, né, do Sub-20, logo no início do ano, o Brasileirão. O Flamengo perdeu por 3-0 pro Fortaleza e o Felipe tirou o Alacian de campo. E aí o Alacian não gostou, discutiu com o Felipe Luiz, aquele negócio calor do jogo, né? E aí o Felipe conversou com ele e disse o seguinte, e ele atuava como ponta, tá? O Alacian era ponta. O Felipe virou para ele e falou assim: eu vejo potencial para você atuar como atacante. Eu quero você como um 9 ali atacando os espaços. E aí no jogo seguinte, o Alacian, com essa nova posição, fez o que o Felipe pediu, atacou os espaços ali como um 9 e marcou 2 gols. E até hoje ele tem essa nova posição como atacante. Então eu vejo o Alacinha ali como mais um substituto do Pedro, tá? Eu acho que é um processo natural. O cara ser reserva do Pedro é sempre muito complicado, né? Porque o Pedro 100%, com ritmo, com tudo que tiver, ele vai jogar alguns minutinhos ali no segundo tempo, quando o Pedro cansar, que o Pedro é titular em qualquer equipe. Mas essa aí é a história do Alacian e o Felipe gosta muito dele. Teve um probleminha aí, ficou fora da lista dos relacionados aí em jogos recentes. Muita gente falou dessa briga que ele teve com o Joshua, enfim, mas que já foi contornado. E é ali, é um talismã ali pro Flamengo, é um elemento surpresa. E dos garotos, eu acho que é o que é mais promissor, o Alacian. Com guardadas as devidas proporções, é claro que são posições diferentes, tem o Pablo Lúcio aí, que eu acho que vai dar jogador, é volante, tem o João Vitor na zaga, o próprio João Alves, que também é volante, enfim, o Joshua, né, artilheiro da base, mas o Alacian ele tem muito potencial, sim, mas é preciso ter calma nesse momento importante de transição. Meus amigos, nós Ô, vamos a... Reis, Vai lá, Alan, ah, vai lá. essa posso só completar? Pode aproveitar para te perguntar, eu ia também, para a gente encerrar o assunto, o Wallace e Ian, e é algo que eu queria saber de vocês dois, o Rafa falou, mas você pode acrescentar. Não faltou observar esse garoto antes de contratar o Juninho, porque ele pode fazer funções que o Juninho faz também. Ele pode fazer a 9, como você falou, mas ele pode também ser um segundo atacante. Ele tem 20 anos, Alan. Ele, tudo bem, é muito jovem, mas eu acho que faltou um pouquinho, tá? Observar o Alacian antes de contratar o Juninho. Cara, eu acho que a questão do Juninho é muito complicado. Eu não consigo criticar, tá? Porque, primeiro que o Juninho tem poucos meses. A gente já viu vários jogadores com poucos meses também conseguirem melhorar
e dar a volta por cima no Flamengo. Mesmo eu achando cada vez mais difícil, tá? Do que vai acontecer, o Juninho pode vir a me surpreender. Só que o Flamengo perdeu o Gabriel, e o Flamengo precisava de um jogador ali para aquela posição. O Alacian, cara, tinha sido pouco testado. Uma coisa é quando você vislumbra, quando você vê e quando você gosta do garoto na base. Outra coisa é depois que ele é testado no profissional. Então, enfim, é difícil você chegar lá em janeiro com o Alacian sendo pouco testado e você bater. Não precisa trazer o Juninho, o Mariozinho, o Carlinhos, o Paulinho, porque tem o Alacian. Eu acho que isso aí pode ser avaliado para próximas janelas depois do Alacian ser testado já. Entendeu? Antes de testar, porque é muito diferente você jogar na base e jogar no profissional. É muito diferente, mas é muito diferente. Então, e o Juninho era um cara que o Felipe já avaliou, achou que fosse importante. O Boto também avaliou, e era um cara que estava sendo pretendido pelo Sevilha, não era um cara que era um total desconhecido no meio do futebol. Era pra gente, pro futebol brasileiro. Mas tanto que o Sevilha queria, ele também tinha interesse de outros clubes. Então, foi uma aposta que o Flamengo fez. Como toda aposta, algumas dão muito certo e outras não dão certo. Eu acho que o Juninho ainda está um pouco na incógnita, até porque eu acho que o momento atual do Juninho tem muita falta de confiança. O Juninho é um cara que não é aquele cara badalado da Europa, que já passou por várias coisas grandes e tá com a cabeça já pronta para lidar com críticas e tudo. O Juninho, cara, ele sempre passou por equipes menores e que normalmente não tinha pressão. Então o Juninho está conhecendo o que é pressão pela primeira vez agora. E claramente o Juninho está sentindo. Eu vejo isso porque o Juninho foi útil e importante em vários jogos antes do Brasileirão. Inclusive, cara, ele entrou muito bem nas finais do Campeonato Carioca. Ele fez o gol do título do Campeonato Carioca, né? E teria dado assistências no segundo gol, né? Que acabou sendo muito mal anulado, né, na final do Campeonato Carioca. Ele fez gol contra o Deportivo Táchira, senão teria sido 0-0 e o Flamengo talvez estivesse complicadíssimo. Ele que faz o gol da vitória contra o Táchira. Então, enfim, ele teve alguns lances de falar, cara, ele é um jogador que tem algumas características positivas. Então, enfim, não sei se o Juninho vai dar jogador ou não, talvez possa dar até fora do Flamengo, não sei como é que vai ser essa pressão, mas eu acho que não dá para botar o Alacian nesse esteio para o começo do ano, porque o Alacian ainda era um garoto, e que nem era o cara assim do Sub-20. Era para mim, eu elogiava muito o Alacian, mas ele não é. O destaque do Sub-20 era o Matheus Gonçalves, na final do Mundial, era o Lohan, falava-se muito mais do Chola do que do Alacian, falava-se muito mais do Guilherme. Então, enfim, eu acho que era muito cedo para você falar, não vamos trazer porque tem o Alacian. E mais, o Alacian, ele virou, ele teve mais oportunidade profissional depois que o Felipe Tereza machucou, porque o Felipe Tereza também estava na fila ali. O Felipe Tereza teve uma lesão séria. Então, lá em janeiro, por exemplo, eu acho até que a discussão não seria o Alacian. A discussão interna, de repente, seria o Felipe Tereza. Vale trazer o Juninho ou utiliza o Felipe Tereza? Eu estou falando na ordem das escadinhas, quem estava tendo mais oportunidade. Então, eu acho que é difícil, porque depois que o Alacian já entrou e está mostrando cada vez no futebol, é mais fácil. Mas lá na época era mais complicado. E aí, só o que eu ia falar, Reis, que eu pedi a palavra, desculpa, é sobre a questão que você falou uma frase aí pro Rafa, e que eu acho que, infelizmente, é uma das minhas raríssimas, não é crítica não, mas que uma das coisas que não me agrada muito no Felipe, né, que são pouquíssimas, são quase nada. Uma delas é usar essa frase na coletiva, que o Campo fala, porque não é verdade, cara. Não é verdade, não tem sido verdade. O Campo não tem falado tanto com o Felipe. O Felipe às vezes insiste em alguns jogadores que não estão bem, e outros que às vezes fazem partidas melhores demoram. O Gerson, que é o Gerson, a gente vinha falando que o Gerson não vinha bem pela direita, e quantas vezes em live aqui eu pedi uma sequência para o Luiz Araújo ou para o Plata, antes do Plata se machucar, na direita, né? E o Luiz Araújo entrou e o Campo está falando. Será que com todo mundo de volta, o Luiz Araújo vai seguir na direita? Ou ele vai barrar o Gerson ou vai barrar o Dela Cruz? Eu duvido. Então, enfim, será que o Campo vai estar falando? Né? Então,
eu acho que não é. Ele poderia não usar a expressão o campo fala. Ele poderia falar, não, porque estudou no adversário, achei que era essa a melhor forma, achei que esse jogador fosse importante por isso, por aquilo. Porque nem sempre o campo está falando. Né? É a impressão que eu tenho. Né? Então, ainda é uma coisa que me incomoda quando ele fala elogiando. Ele cansou de falar que o campo estava falando para o Luiz Araújo, o Luiz Araújo estava metendo o pé na porta. Eu acho que era essa expressão. O Rafa vai saber melhor, que ele fica nas coletivas. Eu acho que foi essa expressão que o Felipe falou. E o Luiz Araújo não bateu o pé na porta. O Luiz Araújo conseguiu ter agora a sequência de titular por conta das lesões. Se não fosse as lesões, eu não sei se ele teria batido o pé na porta. Então é a única coisa que eu acho que o Felipe às vezes tem que ter cuidado de falar, porque não é, eu pelo menos não vejo bem assim. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.